Amigos queridos, nós estamos hoje aqui recebendo o Dr. Eduardo Fávero. Boa noite, Dr. Eduardo, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo ótimo. Tudo na paz, né? E o Dr. Eduardo Fávero, que está aqui ao lado da Jo Castro Neves, ontem nós abordamos a importância da meditação, que muitas religiões elas utilizam, muitas não, poucas, né? Acredito eu, poucas religiões. E o Dr. Eduardo Fávero conhece bem sobre meditação. E eu vou começando logo com a primeira pergunta, que não adianta. Essa é a primeira pergunta. Você faz meditação, doutor Eduardo? Sim, eu faço meditação. O que eu acho curioso a respeito da meditação é que se a gente entra na área do espiritualismo, fica tudo muito abstrato, uma pessoa pensa uma coisa, outra pensa outra, mas o que a gente pode perceber é que a meditação é comum a vários tipos de religião. Então é difícil imaginar que não tem alguma coisa que faça sentido aí. Mas eu prefiro me ater à coisa mais técnica, ao lado mais técnico dessa história. Uhum. E já foi conversado aqui sobre os efeitos a longo prazo, se a massa cerebral pode aumentar, pode diminuir, se algumas áreas do cérebro podem se desenvolver ou não. Isso realmente carece de estudos, são estudos a longo prazo, então a gente vai demorar um pouquinho para ter essas respostas. Mas a questão é que há respostas imediatas. A gente tem uma resposta imediata de relaxamento numa pessoa que faz meditação e que não necessita que ela saiba fazer meditação, não necessita que ela atinja um nirvana, como as religiões chamam, não necessita muita coisa. Como foi dito aqui anteriormente em outro programa pelo Augusto, muito bem dito, a respiração está intimamente ligada aos efeitos benéficos da meditação. Que bom. Quando você é um principiante e você se dispõe a tentar meditar, a primeira coisa técnica que você vai aprender é como respirar. E a maneira de respirar é possível de causar um relaxamento quase que instantâneo no seu corpo. Eu queria um pouquinho de detalhe disso. Vamos lá. Vou te falar, por exemplo, há religiões que dizem que você tem que emitir sons durante a meditação, durante a respiração, que eles chamam de mantra. O mantra mais conhecido é o Om, que segundo dizem é o som do universo. Eu não vou me ater se é som do universo ou se não é, porque a gente não... Mas o que eu posso te dizer é que a verbalização da expiração, ou seja, botar o ar para fora fazendo barulho, vai fazer com que a sua expiração seja mais lenta. Se você bota o ar para fora sem fazer barulho, ele sai numa velocidade mais rápida. Qual é a vantagem dela sair mais lenta? Quando sai mais lento, você retém gás carbônico no seu corpo. E o gás carbônico é um relaxante. Então, quando você retém gás carbônico no seu corpo, você relaxa. Eu vou te dar um exemplo muito prático. É curso de mergulho. A gente tem aqui no nosso ambiente de relacionamento, o Dr. Fred também, que pode falar que gosta de mergulhar. Você aprende no curso de mergulho técnicas para não entrar em desespero, por exemplo, quando você é um principiante e se vê a 10 metros de profundidade. E é curioso dizer, porque o meu professor de mergulho, há muito tempo atrás, deu o nome que ele quis a essa técnica de mergulho, essa técnica de respiração. Sabe qual é o nome curioso que ele deu? Não. Boizinho. Ele mandava a gente mugir. Não importa se é o som do universo, se é o boizinho. Claro. Importa que você está retardando a velocidade da expiração. Mas você solta pelo nariz ou pela boca? Não faz diferença. Você vai soltar pela boca, porque soltando pela boca você se obriga a emitir qualquer tipo de ruído e assim você se obriga a retardar esse processo. Aí você solta o ar devagarzinho. Sim. Ok? Soltei. Tal. E isso aí eu retive o gás carbônico e automaticamente... O gás carbônico, ele te dá um efeito de torpor. Você tem até uma tonteira. Então, se você está num ambiente em que você precisa de atenção, de movimentação, nem seria o ideal. Mas se você está num estado de relaxamento, isso vai te... É aquele pulo do gato, aquele truque de pegar um saquinho de papel e respirar dentro? Você acabou de ver um outro exemplo. Uma técnica de respiração. A técnica de respiração está inerente à técnica de meditação. Você começa aprendendo a respirar... Mas na prática, doutor Eduardo Fávero, o que tem na prática? O relaxamento, Átila, se a gente, em outros papos médicos... Mas relaxamento médicos, não físico. Físico. Em outros papos médicos que a gente já teve em outros programas, a gente está sempre falando de estresse, de correria, de pressão alta. O relaxamento causado por esse gás retido no nosso corpo vai causar instantaneamente uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição da frequência do coração. Isso vai acontecer imediatamente, mas vai trazer uma consequência a longo prazo. Você vai ter um relaxamento. E é aquilo que você diz para as pessoas que têm pânico, para fazer esse tipo de respiração, quando entrar em pânico, faz isso, porque você tem um relaxamento respiração instantâneo. E inspiração rápida.
Isso é outra coisa. Isso, por exemplo, não é muito... As pessoas ensinam a fazer isso quando você vai mergulhar, porque você tolera ficar mais tempo sem oxigênio quando você faz isso. Mas não é interessante, porque quando você faz isso, é o oposto. Você está diminuindo drasticamente a concentração de gás carbônico no seu sangue. E fica menos relaxado. No caso, o perigo disso não é por ficar menos relaxado, é porque o nosso cérebro, ele é muito... O impulso para respirar, ele é muito mais efetivo pela concentração de gás carbônico do que pela de oxigênio. Então, se eu fiz essa hiperpneia que a gente chama e fui mergulhar, para dar um mergulho de 1 minuto para trás de um peixe numa caça, por exemplo, o meu cérebro ele é muito sensível à alta do CO2 para mandar um estímulo automático para eu respirar. Então, quando o gás carbônico sobe muito, o meu cérebro vai querer respirar de qualquer jeito. No momento que eu faço essa hiperventilação, eu vou baixar muito o meu gás carbônico. Então, vai demorar muito para ele subir aquela concentração que dá esse estímulo para o meu cérebro me obrigar a respirar. Então, pode ser perigoso. O doutor Eduardo Fávero, olha como é que são as coisas. Está dando uma explicação médica, sim, não é isso? Para os efeitos benéficos da meditação, ou não é verdade? É verdade. Né? Inclusive, Átila, tem um outro ponto que vocês andaram conversando aqui a respeito de atenção. Atenção é vaga também, mas a gente colocando coisas técnicas com o dia a dia, a gente percebe que dá para você entender o que acontece. Por exemplo, quando você está no momento de assaltar, foi assaltado, ou teve uma briga no trânsito, um momento de estresse agudo, de repente você teve uma descarga de adrenalina. Pois é, o que é exatamente descarga de adrenalina? A gente tem uma glândula chamada suprarrenal ou adrenal, que secreta, tá junto aos rins, que secreta um hormônio chamado adrenalina, que causa o efeito de disparar o nosso coração. Tá, ok, entendi. Isso seria uma resposta natural do nosso corpo a uma situação de perigo. Ok, aí eu, por exemplo, estou na situação de perigo, disparou a adrenalina. Sim, não precisa necessariamente ser de perigo, um susto, por exemplo. Mas a adrenalina está diretamente relacionada a estresse, a frequência cardíaca aumentada. É uma situação que não deve ser longa, deve ser curta. Se você, por exemplo, está andando na rua, vê um cachorro bravo atrás de você, você vai correr 5 minutos, vai se esconder. Disparada. Exatamente, mas aquilo não pode ficar o dia todo. Por exemplo, o estresse causa na gente uma alta de adrenalina constante. Isso a longo prazo é muito danoso. E aí, nesse momento, qual é o conselho que você Não dá? era aí que eu queria chegar. Eu queria te dizer que quando você... É que eu pensei o seguinte, o cachorro correndo atrás Não. Isso aí, se você fizer o boizinho, você vai ser mordido. Não é o que eu estou sugerindo. Eu estou usando essa história para dizer aquele negócio da atenção. Quando você está sob o efeito da adrenalina, você tem o que a gente chama de visão em túnel. O que é isso? Você apaga o que está na periferia, porque você está numa situação de perigo, você tem que focar naquilo, você tem que resolver aquele problema. Então você perde os movimentos finos, você não consegue fazer movimentos delicados e você passa a ter uma visão focada, por exemplo, no cachorro. Sim. Não interessa se tem uma mulher bonita do seu lado, entendeu? Você foca naquilo. No momento que você foca a sua concentração, tudo que está na periferia se apaga. Então, no momento de pico de adrenalina, a periferia se apaga e você foca naquilo. E quanto mais você foca, menos você tem atenção no que está em volta. E vocês estavam conversando a respeito de que o relaxamento e a medicação te faz dispersar a sua atenção. Você presta atenção em mais coisas. Ou seja, a periferia, que na adrenalina está apagada, ela se acende. Interessantíssimo. Ok. Muito bom. Vamos para o segundo bloco com a Jo Castro Neves e Augusto Prati. Obrigado, doutor Eduardo Fávero. Foi um prazer.